Bom, nesse mês nós estamos fazendo uma pequena série de estudos no livro de Ruth, se você já quiser ir abrindo aí, Ruth capítulo 2. Na semana passada falamos sobre o capítulo 1, como a família de Elimeleque enfrentou o desconhecido. Elimeleque tomou uma decisão que a princípio nos parece infeliz, de deixar o seu povo, buscar refúgio em Moabe, um povo gentio, pagão, por causa da fome em Israel. Lá ele encontra a morte, ele e os seus 2 filhos, mas Deus estava nessa história. E Ruth foi escrito como transição entre o tempo dos juízes, que era uma bagunça, para o tempo da monarquia, que onde Deus foi acertando as coisas em Israel. E para fazer essa transição, Deus chama um casal, e ele forma um casal. Boaz, já um solteirão, com uma jovem, bonita, viúva, chamada Ruth. Então, quando Deus vai fazer algo novo na nossa vida, Ele também, muitas vezes, faz isso. Chama aos relacionamentos bons e saudáveis, em todos os níveis, inclusive no nível sentimental, para a honra e glória do Senhor. E nós vimos aqui semana passada sobre o capítulo 1, hoje nós vamos ler o capítulo 2. Eu fiquei muito feliz de fazer uma visita na semana passada, e a irmã disse o seguinte: olha, o texto que você leu fez toda a diferença. Então, se a gente ler o texto e ficar uma palavra do texto bíblico hoje, e você me suportar, quem sabe aqui, tentando não estragar o texto bíblico, eu já vou ficar feliz, porque essa uma palavra da Bíblia é o que a gente precisa para a nossa história, em nome de Jesus. Essa irmã falou exatamente isso comigo, eu fiquei tão feliz, é por isso que eu quero fazer a leitura desses 23 versículos, tá bom? Vai ser projetado aí no nosso telão, que vai dar um adeus aqui um tempo, como disse o pastor Simon todo domingo, né? Se Deus quiser. Ruth capítulo 2, diz assim, gente: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que mo favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, colhiam, né? Faziam a colheita: o Senhor seja convosco. Responderam eles: o Senhor te abençoe. Está vendo como é que bênção gera bênção? Você abençoa e recebe a bênção de volta. Versículo 5: depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas. Gavelas, gente, seria o molho, né? Você pegar as folhas longas e ajuntar isso, né? Sei lá, qualquer o trigo, e fazer aquele molho. Isso é a gavela. E ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça, na cabaninha lá para descansar. Versículo 8: então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que se cegarem, colherem, e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Isso aqui é uma litote, né? É uma afirmação pelo contrário. Estava dizendo: olha, eu falei para ninguém te tocar. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que favoreces e fazes caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreceste muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou
ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher e não censureis. Me dá só um pequeno parênteses aí, rebuscar. O que era rebuscar? Era quando faziam as colheitas, caíam alguns frutos, né, da colheita, e aqueles frutos que caíam, o dono da propriedade tinha que deixar, porque as famílias mais pobres viriam então catando aquela sobra ali para levar para casa, para terem com que se sustentar. Isso é rebuscar, é pegar a sobra da colheita. Vamos lá então, versículo 16. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada, 13 quilos, ou entre 18 a 22 litros. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara. Depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Rute contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor, em cujo campo trabalhei, é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, para com elas, nem para com os mortos, a memória dos mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Rute a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora Rute: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela à companhia das servas de Boaz, para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Amém e amém. Gente, isso, terminamos a leitura. Vamos lá, nós vamos ser breve. Mas, gente, nós vimos no final do capítulo 1, finalizou com a informação da chegada de Noemi e de Rute de volta em Belém, na terra de Israel. E no capítulo 2 nós vimos aqui que elas chegaram exatamente na época da colheita da cevada e do trigo. E o capítulo 2 começa falando de Boaz. O narrador aqui da história, que provavelmente foi Samuel, é onisciente na história toda. Samuel, se for ele de fato o autor do livro de Rute, ele já sabia que Boaz, humanamente falando, seria a solução da situação de Noemi e de Rute. E o que isso significa? Significa, gente, que toda a história de Noemi e de Rute tinha um plano desenhado por Deus para elas. Elas não eram vítimas do acaso. E é assim também comigo e com você. Deus já tem uma história para nós. E Deus desenhou um plano para nós, e a nossa vida também não está nas mãos do acaso. O projeto de Deus para nós é o melhor possível. Jeremias 29:11 nos diz isso, que os projetos de Deus são projetos de paz para nós. É claro, gente, que o fato de Deus ter um plano já traçado para nós, não quer dizer que nós sejamos robozinhos, que não importa o que eu vá fazer, não é isso. A nossa parte é buscarmos fazer como Noemi e Rute, agir com integridade, de forma correta, agir com bom senso, sabendo que em tudo, a nossa história, a nossa vida está nas mãos do Senhor e não nas mãos do acaso. Mas o que é acaso, gente? Filosoficamente falando, acaso, gente, é a incerteza quanto às causas do acontecimento. O que leva à morte? O que levou à morte fulano de tal? E Eclesiastes, em especial, que nós estamos aí morrendo de vontade de trabalhar aqui nas quartas-feiras também, de pensarmos juntos, fazemos mensagens, aprendemos com o livro de Eclesiastes, nos fala exatamente isso. Que existem algumas circunstâncias na vida que, pelo menos para nós, do nosso ponto de vista, não existe uma causa clara. E é isso que faz muitas pessoas acreditarem no acaso, que as coisas acontecem sem certeza das causas que levaram até aquela situação, ou seja, na verdade é não saber as razões do que nos acontece na vida. Mas nós precisamos nos alegrar, ficar tranquilos, sabe por quê? Porque acasos não existem.
principalmente para os filhos de Deus. Os filhos de Deus estão eternamente seguros nas mãos de Deus, mesmo quando nós acertamos ou quando nós falhamos. Nada nem ninguém nos separa do amor, do plano amoroso de Deus para mim e para você. E é consolador sabermos disso, porque estamos entrando num novo ano, muitas são as expectativas, temos alguns projetos e sonhamos em novas situações, queremos ser preservados e podemos ficar tranquilos, porque nós estamos seguros nas mãos do Deus que é bom, que é 3 vezes santo, que é maravilhoso. Assim eu quero falar nessa noite sobre, fique tranquilo, acasos não existem. E quais são as implicações disso? Já que os acasos não existem, quais são as implicações práticas dessa verdade? A primeira delas, já que acasos não existem, a nossa vida está nas mãos de Deus, tudo o que nos acontece, a primeira implicação é essa, que os nossos esforços nos levarão aos lugares, às situações e às pessoas certas. Nós vemos isso aí dos versículos 1 ao versículo 7 de Ruth, capítulo 2, e também nos versículos 19 e 20. Chegando a Belém, gente, Ruth vai para a colheita, ela conversa com Noemi, e ela vai respigar, ela vai rebuscar, significa a mesma situação. E Deus havia dado essa ordem, que quem tivesse terra, e na época da colheita, tudo que sobrasse no chão, era a ordem, era para deixar para sustento daqueles mais pobres. E Ruth toma essa decisão de respigar, de rebuscar, e ela conversa com a sua sogra, ela troca uma ideia com a sua sogra. Ela não viveu de forma autônoma, como nós estamos vivendo hoje. Pessoas que tomam decisões sozinhas, e pior às vezes, existem pais que colocam seus filhos que não têm a mínima maturidade para decidirem por eles. Isso é covardice, é maldade. Não pode um negócio desse. Deus pode usar uma criança? Pode. Mas responsabilizar as crianças por decisões importantes da nossa vida, que inclusive tem a ver com a vida delas, isso não é justo. E também não é sábio tomarmos decisões sozinhos, precisamos de nos aconselhar, e Ruth faz isso, troca a ideia com Noemi, e Noemi incentiva. Lembre-se também que Noemi era uma boa sogra. Noemi era uma sogra que incentivava e que não apurrinhava, não ficava enchendo o saco, desculpa a expressão, perdão pessoal da internet aí também, não ficava amolando, ela não tinha prazer nisso. Ela era tão honesta, ela era uma sogra tão mãe, que quando ela ficou viúva, ela mandou as meninas voltar para casa. Olha, eu não quero ser um peso para vocês. E tem sogra, tem sogro, tem filho, tem nora, tem genro, que faz questão de ser uma peste na história das famílias, e que Deus tenha misericórdia. E aí, nesse esforço, então, o autor vai dizendo, nesse esforço para ir rebuscar, ela chegou num campo e foi rebuscando, respigando. O autor, no versículo 3, diz que por casualidade, ela entra nas terras de Boaz. Gente, mas se eu acabei de falar, nós acabamos de falar, que não existe acaso, por que o autor usa essa expressão, casualidade? Na verdade, nós temos aqui uma tradução da língua hebraica. E o hebraico aqui, gente, enfatiza que isso aconteceu sem que Ruth tivesse planejado chegar às terras de Boaz. Ela não tinha a intenção de conhecer Boaz, não tinha, nem sabia da existência dele, mas Deus queria que isso acontecesse. E um estudioso australiano chamado Leon Morris, ele afirma que a expressão aqui, casualidade, salienta a verdade que os homens não controlam os acontecimentos, mas que a mão de Deus está por trás deles, enquanto promove os seus propósitos. E essa casualidade, então, aqui, ela enfatiza o desconhecimento de Ruth do que estava para acontecer, mas que Deus estava cuidando, e é assim comigo e com você. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco, mas Deus já está em todos esses acontecimentos e está de forma bondosa e graciosa. Graças a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso. Porque enquanto nós estamos aqui lutando, enfrentando a vida, Deus está agindo em tudo e em todos a nosso favor. Se você quiser abrir a sua Bíblia, por exemplo, em Provérbios, capítulo 16, que é muito conhecido esse texto, do versículo 1 ao versículo 3, nós temos a confirmação dessa verdade, de que Deus está no controle. Provérbios 16, de 1 a 3, diz: o coração do homem pode fazer planos, nós podemos planejar, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor.
Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Nós vemos então aqui estabelecida essa verdade que, se nós nos esforçarmos, caminharmos, enfrentarmos a vida, nós seremos levados, seremos colocados nos lugares certos, nas situações certas e com as pessoas certas. Nós poderíamos usar muitas ilustrações aqui, muitas. Poderíamos dizer aqui, por exemplo, 2 exemplos. Paulo querendo ir para a Ásia Menor, e o Espírito de Deus impede que Paulo e a sua equipe fossem para a Ásia Menor e os mandam para Filipos, para a Europa. A igreja nasce na Europa e nós somos fruto da igreja europeia. Por quê? Porque Paulo tinha um plano, mas Deus redirecionou a situação. Me lembrei também, já que esse é o ano de 2017, foi falado aqui pelo pastor Antônio Carlos no último domingo sobre os 500 anos da Reforma. A data limite é dia 31 de outubro, né? Em 1517, quando passaram vendendo perdão, vendendo salvação, vendendo as indulgências lá na Alemanha, Lutero ficou doido com aquilo e fez 95 frases, são as chamadas 95 teses de Lutero. Ele foi lá na porta da igreja do castelo de Wittenberg, pregou aquelas 95 afirmações lá, e essa era uma forma comum de, naqueles dias, chamar as pessoas para um debate, para uma conversa. E isso, gente, essas 95 afirmações revolucionou o mundo. Lutero imaginava que isso iria acontecer. Por quê? Porque os nossos esforços, a nossa caminhada de andar com Deus, nós seremos levados aos lugares certos, às situações certas, com as pessoas certas, em nome de Jesus. Mas o que isso tem a ver comigo e com você? Preste atenção. O que isso tem a ver com a gente, com você que está aí comigo, que estou aqui nesse momento? Sabe, gente, eu sei que tem dias em que nós estamos assim muito desanimados, sabe, cansados, com vontade de sumir, de entregar os pontos, de jogar a toalha, de desistir. Tem dias que parece que quanto mais nós nos esforçamos para enfrentar a vida de forma correta, mais parece que as coisas dão errado, mais parece que as coisas pioram. Mas esse texto nos diz, em nome de Jesus, e a vida, através da vida de Ruth, que não, Deus está agindo para nos levar para os lugares certos, para as situações certas, para o encontro com as pessoas certas, em nome de Jesus. Então, vamos continuar para a honra e glória do Senhor. Amém? Segundo lugar, amém? Amém, amém, gente? Amém. Oh, glória a Deus, dar uma mexidinha aqui também, né? Segundo lugar, a segunda implicação do fato de que acasos não existem, a história, a nossa vida está nas mãos de Deus, é que nós teremos proteção e provisão. Nos versículos 8 a 9, 14 a 16, nós vemos isso. De 4 a 7, então, é narrado aí que Boaz percebe a presença de Ruth lá no meio, nas suas terras. Ele pergunta sobre Ruth, e o seu encarregado, então, diz quem é Ruth. Olha, essa aí é a nora de Noemi. Boaz, então, vai conversar pessoalmente com ela, dizendo que ela estaria segura ali, nos versículos 8 e 9. Ela não afasta muito aqui não, fica por aqui mesmo. E no versículo 10, nós vemos que Ruth fica extremamente grata. Nos versículos 14 e 16, então, Boaz, protegendo também e dando provisão, chama Ruth para almoçar. No versículo 14 nós vemos isso. E nos versículos 15 e 16, ele acaba facilitando, pedindo para que se facilitasse o respigar dela, para que ela colhesse mais ali os frutos da terra. Inclusive, ele facilitou a vida dela. Essa, portanto, gente, é outra implicação do fato de que as casualidades estão nas mãos de Deus. Deus dá proteção e dá provisão, e fazendo com que essa proteção e essa provisão de Deus se transformem em grandes coisas na nossa vida. Vamos aproveitar Lutero aqui, o reformador do século XVI. Quando ele foi para Worms, em 1521, quase 4 anos depois que ele foi, no final de abril, ele foi para Worms, uma cidadezinha, quando ele tinha que defender os seus escritos, aquelas 95 teses e os outros livros que ele já estava escrevendo, livretinhos nós temos em português, pela editora Sinodal, aqui no Rio Grande do Sul. E ele foi chamado para retratar-se, para dizer que ele renegava aqueles escritos ali, que falava sobre a justificação pela fé e todas essas coisas. E então Lutero vai, resumindo a história, ele não se retrata, e na volta para Wittenberg, ele foi sequestrado. O Frederico, eleitor da Saxônia, que caiu nas graças, que na verdade
gostou muito, foi gostando muito de Lutero. Lutero caiu nas graças do Frederico, providenciou um sequestro, e Lutero foi levado para o castelo de Wartburgo, e ali ele se tornou o irmão Jorge. Tirou a tonsura, porque até então ele era monge, mas estando ali naquele castelo, ele foi protegido, porque era o seguinte: a sentença, a pena para Lutero era que mais dia, menos dia ele morreria. A igreja dominante naqueles dias, a religião naqueles dias, não permitiria Lutero ficar vivo. E o Frederico sabia disso, então resolveu proteger Lutero. Ele ficou quase 2 anos ali, naquele castelo, preso, escondido, com um nome diferente, mas ele não ficou quieto lá, não. Chegando lá, ele traduziu a Bíblia, começou a traduzir o Novo Testamento, traduziu todo o Novo Testamento em menos de um pouco mais de 1 ano. Traduziu o Novo Testamento, depois o resto da Bíblia, e foi a Bíblia que unificou, que deu identidade à nação alemã. Olha só, gente, não existem acasos. Quando nós estamos assim, temos essa consciência, nós teremos proteção e teremos provisão. E Deus sabe que nós precisamos de proteção. Deus sabe que nós precisamos de provisão de todo tipo na nossa vida, roupa, comida, tudo, escola, tudo. Saúde, Deus sabe do que nós precisamos. E sabe, gente, ao contrário do que diz a música Epitáfio, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, quem nos protege não é o acaso, é o Deus vivo e verdadeiro, é o Deus pessoal, é o Deus criador e salvador. E o Salmo 46:11 ainda diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, que tem toda a força para fazer todas as coisas. E diz: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por que não o Deus de Israel? Porque o Deus de Jacó, porque essa ênfase no nome Jacó? Porque Jacó, como Jacó, foi um homem difícil, um homem com a visão nublada, confusa, um homem de vontade moral muitas vezes fraca, um homem que muitas vezes tomou decisões erradas, pecou, muitas vezes errou, confundiu, sofreu, mas Deus esteve o tempo todo ao lado de Jacó, de maneira que até hoje um país tem o nome desse homem. É esse mesmo Deus que está comigo e com você, apesar de mim, apesar das minhas falhas, das minhas fraquezas, dos meus erros e pecados, Deus continua provendo e continua nos protegendo. Essa é a segunda implicação, amém? Terceira implicação prática do fato de que acasos não existem é que todo ato de bondade, gente, não fica sem reconhecimento e sem recompensa. Dos versículos 10 ao versículo 13 nós vemos essa verdade aí. Porque diante do cuidado de Boaz, Ruth então pergunta por que ele a estava favorecendo no versículo 10. Nos versículos 11 e 12, Boaz então já sabia do currículo, da história de Ruth. Ele já sabia como ela havia sido bondosa e fiel com a família de Noemi. E Ruth também, nós podemos ver aí que nesse fazer o bem, ela praticou renúncias, porque ela deixou seus pais, deixou a sua terra, deixou os deuses dela lá para abraçar Israel, o povo de Israel, a família de Noemi e o Deus de Israel também, mas que era um povo desconhecido. Tudo isso teve um custo. Na verdade, gente, eu sei que para fazer o bem, a gente paga um preço. Muitas vezes nós paramos na estrada para ajudar alguém e olha, só Deus sabe o que vai virar aquilo, ó. Às vezes, nós vamos ajudar uma pessoa e de repente depois essa pessoa ainda fala mal da gente ainda, é ingrata. Mas isso não interessa. A Bíblia diz que se estiver na nossa mão fazer o bem, a gente deve fazer. E aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E aí, gente, nós vemos aqui isso definido aqui nesse texto. Boaz, então, ora por Ruth, no versículo 12, e nessa oração ele abençoa Ruth. Ele afirma que Deus ainda tinha muito mais para a vida dela do que aquilo que ele tinha tido condição de dar a ela, que era a possibilidade de rebuscar, de respigar, e o almoço daquele dia. Ou seja, gente, todo o bem que nós fazemos, ele é prova de que Deus tem muito mais do que aquilo que nós já temos em nome de Jesus. Isso fazer o bem é um ato, tenta entender, é um ato profético, sim. É um ato que projeta grandes coisas, não que nós queiramos, mas porque estamos fazendo, porque Deus já tem isso para nós. Algo muito maior do que aquilo que Ele já nos deu. Eu quero ler uma história aqui que eu acho que tenho certeza que praticamente todo mundo já ouviu, mas vale a pena
ler novamente essa, que eu creio que é uma história, que diz assim essa história, sobre essa questão de fazer o bem, e isso vai ser reconhecido e recompensado. Mas um dia um rapaz pobre que vendia mercadorias de porta em porta para pagar seus estudos, estava com muita fome e só lhe restava uma pequena moeda no bolso. Decidiu então que, ao invés de tentar vender, iria pedir comida na próxima casa. Porém, seus nervos o traíram quando uma encantadora jovem lhe abriu a porta. Em vez de comida, pediu um copo de água. A mulher percebeu que ele estava com fome e lhe deu um grande copo de leite. Ele bebeu devagar e depois lhe perguntou: quanto lhe devo? Não me deve nada, respondeu aquela moça bonita. E continuou: minha mãe sempre nos ensinou a ajudar as pessoas. E ele então responde: pois te agradeço de todo o coração a você e à sua mãe. O rapaz saiu daquela casa não só refeito fisicamente, mas também com sua fé renovada em Deus e nos homens. Ele já havia resolvido abandonar os estudos devido às dificuldades financeiras que estava passando, mas aquele gesto de bondade o fortaleceu. Anos depois, essa jovem mulher ficou gravemente doente. Os médicos locais estavam confusos e finalmente a enviaram à cidade grande para se tratar. O médico de plantão, naquele dia, era o Dr. Howard Kelly, um dos maiores especialistas do país naquela área. Quando escutou o nome do povoado, de onde ela viera, uma estranha luz encheu seus olhos e de pronto foi ver a paciente. Reconheceu-a imediatamente e determinou-se a fazer o melhor para salvar a vida daquela mulher, passando a dedicar-lhe atenção especial. Contudo, nada lhe disse sobre o primeiro encontro que tiveram no passado. Depois de uma terrível batalha, eles finalmente venceram aquela enfermidade. E ao receber alta, ela teve medo de ver a conta do hospital, porque imaginava que levaria o resto da sua vida para pagar por aquele tratamento tão caro e tão demorado. Quando finalmente abriu a fatura, seu coração se encheu de alegria com estas palavras: totalmente pago, há muitos anos, com um copo de leite. Assinado o Dr. Howard Kelly. Só então ela se lembrou de onde conhecia aquele médico. Porque Deus está no controle da minha vida e da sua vida. Vale a pena agirmos com bondade, sermos benignos, sermos bondosos, porque isso vai ter reconhecimento e vai ter recompensa, para a honra e glória do Senhor e para o nosso bem. Às vezes nós ficamos pensando se vale a pena fazer o bem, se vale a pena ajudar pessoas, já que pessoa, né, gente, olha, é melhor mexer com bicho, melhor mexer com cavalo, né? Melhor ter cachorro, melhor ter porco dentro de casa, não é? Do que mexer com gente. Afinal de contas, né? Gente, pelo amor de Deus, né? Mas olha só. E às vezes eu sei que é difícil. Às vezes ficamos pensando se vale a pena também buscarmos uma vida com Deus, andarmos com Deus, sermos comprometidos com Jesus. Mas Hebreus 6,10, a palavra de Deus diz que vale a pena sim. Porque diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho, do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Não existe acaso. Existe um Deus que não se esquece de nenhum ato de bondade meu e de bondade seu, com qualquer pessoa que seja. Quarto e último lugar, para a gente encerrar. Quarto lugar. Fique tranquilo, acasos não existem. E a quarta implicação disso é que essa consciência, nos dá a capacidade de repartir. E repartir é a prova da manifestação de Deus nas nossas vidas. Versículos 17 e 18. O versículo 17, gente, mostra aí que Ruth trabalhou até tarde. Ruth, capítulo 2, versículo 17. E ela colheu, segundo os cálculos aí, esse 1 efa aí, segundo os estudiosos, ele corresponde a 13 quilos, quase 14 quilos, ou a 18 litros, ou a 22 litros de algum tipo de grão. E essa medida, 1 efa por dia, era muito para um trabalhador só. E isso, segundo Robert Hubbard,
um dos comentaristas de Ruth, significa que Ruth trabalhou em um dia o que uma pessoa, um rebuscador normal, levaria 15 dias para trabalhar. Por isso que quando chegou em casa com aquele efa, né, com aquela medida de espigas e de grãos, Noemi ficou espantada. Gente, menina, o que é isso? É claro que o Boaz deu uma força lá também. Nós nos lembramos disso aqui, mas ela ficou assustada porque ninguém conseguiria colher tudo isso num dia só. E sabe, gente, e ao chegar em casa e mostrar o resultado do trabalho dela também, esse mesmo comentarista que eu acabei de citar, Ruth também havia feito uma coisa interessante. Ela guardou um pouco do seu almoço para repartir com Noemi. E sabe, gente, só consegue repartir de coração as coisas que tem aqueles que estão na presença de Deus, que são habitados por Jesus. Quando perguntaram a João Batista o seguinte, as pessoas que ouviam a pregação do batismo de arrependimento de João Batista, as pessoas se achegavam a ele, várias classes, vários tipos de pessoas chegavam a ele e perguntavam, e ele falava assim: olha, vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento. Arrependimento não é só sentir, são atitudes também. Então, o que você diz para nós? Ele dizia para todo mundo: olha, quem tiver uma túnica, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Sabe, gente, todas as pessoas que confiam que Deus está no controle, que a nossa vida não está nas mãos do acaso, irão repartir. Serão ofertantes, serão dizimistas, darão socorro, ajudarão necessitados, darão esmola, não fecharão o vidro para aqueles caras que ficam nos sinais lá, fazendo aqueles malabarismos todos lá. Vão dar uma moedinha, vão repartir o que tem, mas não só isso, não só bens materiais, vão repartir também a sua fé, a sua esperança, o seu amor, a sua alegria, a sua atenção, o seu carinho, a sua compaixão. Vai ter compaixão também das pessoas, por piores que elas possam ser, ou por mais que elas tenham fracassado e errado. Gente, nós vivemos num mundo de muito sofrimento. As pessoas sofrem horrores. Tem gente que é linda, maravilhosa, tem de tudo. Humanamente falando, parece que não falta nada, mas tem, para muitos, uma dorzinha secreta lá dentro do coração, e aquilo dói, faz sofrer. Tem gente que carrega um ato de vergonha, 40, 50, 60 anos, e muitos não conseguem lidar com essa dor secreta, com esse pecado secreto, e às vezes tomam o rumo de tirarem, darem cabo da própria vida. As pessoas sofrem, nós sofremos, e não é autocomiseração, nada disso, é reconhecimento. Tem gente que vive apesar das dores, tem gente que tem uma saudade dentro de si que não consegue explicar. De tudo que eu ainda não vi, né? O Renato Russo parece que tinha isso. Quantas pessoas? Vivemos num mundo de sofrimento, de pessoas que sofrem, de pessoas que têm neuroses, de pessoas que travam lutas contra as suas próprias culpas, de pessoas que sofrem porque têm medo de cair num determinado pecado, pessoas que tremem e temem e choram de medo de caírem numa determinada situação. E aí entra esse lance de repartirmos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Se nós repartirmos, pode ter certeza, Deus está com a gente. O repartir é um sacramento, é um sinal visível do Deus invisível. Quem não reparte, que não é capaz de dar nada para ninguém. Tem gente só porque a camisa é da Tommy não dá de presente, não dispõe da camisa, né? Só porque é Lacoste, agora se fosse Hering, né? Aí beleza, né? Tudo bem, até que vai. Tem gente que não consegue, sai com os outros, não consegue, divide a conta. O Paulo Júnior falou esses dias, né? Divide a conta certinho, deu R$100, quantas pessoas tem?
R$100,2, né? 2 centavos. Então, são 4 pessoas, é 25 para cada um e divide 2 centavos por 4 aí também. Não vamos dividir direitinho. Tem gente que é assim. Não consegue repartir nada. Tem gente que não consegue repartir um bom dia, o desgraçado. Deus me perdoe. Não é verdade? Não dá um bom dia. O pastor Sainz falou esses dias, dá um bom dia com a mão mole. Pô, pelo amor de Deus. Parece econômico até para pegar na mão dos outros. Pelo amor de Deus. Dos outros, né? Que coisa. E eu quero concluir. Já que acasos não existem, quais são as implicações práticas para nós? Só relembrando. Primeiro, os nossos esforços, nossa vida, enfrentar a vida, vai nos levar aos lugares certos, às situações certas e às pessoas certas, em nome de Jesus. Segundo, nós teremos proteção e provisão, estaremos seguros nas mãos do Senhor e nada vai nos faltar, teremos em abundância. Terceiro, todo ato de bondade não vai ficar sem reconhecimento e sem recompensa, seremos recompensados. E quarto, a capacidade de repartir vai sempre ser a prova de que Deus está em nós e habita conosco. Agora eu quero chamar a sua atenção para o versículo 1 e para o versículo 20. Esses 2 versículos falam de Boaz, do mesmo homem. Boaz como resgatador. O que seria, gente, esse resgatador? Um resgatador era um parente consanguíneo que tinha o direito e o dever de defender o nome da sua família e preservar os seus bens. Isso envolvia pelo menos 4 situações. Primeira delas, um resgatador poderia, segundo Números 35, 19 e 21, vingar a morte de um membro da sua família, se encontrasse com esse homem fora da cidade de refúgio. Segundo, ele poderia também, tinha o direito e o dever de comprar de volta uma propriedade da família que foi vendida para pagar alguma dívida. Levítico 25, 25 diz isso. Terceira situação em que esse resgatador agia, comprar também de volta um parente que havia se vendido como escravo para pagar uma dívida. Levítico 25, 47 e 49. E quarto, casar-se com a viúva de um parente. Deuteronômio 25, de 5 a 10. Aqui em Ruth, sabe, gente, a história dela e de Noemi mudam, humanamente falando, por causa de Boaz. Ele as resgatou, comprou de volta. A vida delas estavam nas mãos de Boaz. Agora preste atenção, olha aqui para mim, o que isso tem a ver comigo, com você? Com o fato de que acasos não existem, por isso nós podemos ficar tranquilos. A nossa vida, gente, está nas mãos do grande resgatador. Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele nos comprou com seu sangue. Ele vingou a nossa morte por causa do pecado. Toda a morte é advinda do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus. Tudo isso acabou em Jesus. E outra, nos diz o versículo 1 que Boaz era um homem cheio de bens. Jesus Cristo é o dono de todo esse universo, toda a riqueza está nas suas mãos, e Ele é o Senhor Todo-Poderoso, e Ele nos garante a vida eterna, para a honra e glória do seu santo nome. Assim, gente, as nossas vidas não estão nas mãos do acaso cego, nossa vida está nas mãos do nosso resgatador Jesus, e Ele só faz o bem a cada um de nós. E a nossa oração hoje é para que aqueles que já têm Jesus, nós nos aproximemos mais de Jesus. E aqueles que andam assim mais ou menos desanimados com Jesus, que se reanimem com Jesus. E aqueles que ainda não entregaram sua vida a Jesus, que entreguem suas vidas a Jesus, porque Ele sim vai garantir dia a dia e garante a nossa história, garante a nossa alegria, garante a vida eterna para mim e para você. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém e amém.